Oi, seja bem-vindo, que bom você por aqui. Deus abençoe, eu espero que essa palavra possa ministrar o coração de vocês. Agora um aviso, um conselhinho, anote, medite, sabe? Permita que realmente essa palavra possa entrar no coração de vocês, tá bom? Beijão, Deus abençoe, até, tchau. Olá, meus irmãos, graça e paz, eu sou Wilton Souza, estou muito honrado de estar aqui com vocês e creio em Deus que vai ser um tempo precioso de crescimento para nossas vidas. Eu quero começar essa reunião nesse domingo orando junto com vocês antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar sobre muitas coisas que a gente tem aqui de precioso nesse dia. Eu quero estar orando com vocês, lembrando que hoje é um dia muito especial também, onde a nossa nação está unida no propósito desse jejum, né? Toda a nação unido com esse intuito, todos com o mesmo objetivo desse jejum, clamando, reconhecendo a soberania de Deus, clamando para que Deus ele intervenha em nosso favor em relação a toda essa problemática aí, dessa pandemia que tem assolado o mundo. E juntos nós somos mais fortes. Então eu queria te convidar nesse momento, a gente está orando e apresentando esse tempo ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Te agradecer porque o Senhor é fiel em todas as coisas. Queremos também te louvar, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação. Que o seu nome seja reconhecido entre todas as tribos, povos, todas as raças, todas as línguas, reconheçam o Senhor e proclamem as tuas maravilhas. Reconhecendo assim, Deus, a tua soberania e o teu senhorio sobre nossas vidas. Senhor, nesse dia também nós apresentamos a ti, Deus, essa campanha nacional que estamos fazendo, Deus, em reconhecimento ao Senhor, o mover poderoso do Senhor sobre nossa nação. Deus, clamando a tua misericórdia sobre a nossa nação. Assim, Deus, nós apresentamos esse jejum ao Senhor por este motivo, para que o Senhor intervenha sobre a expansão desse vírus na nossa nação, que o Senhor cubra a nossa nação, que o Senhor direcione, Deus, os nossos governantes, o nosso presidente, os nossos governantes de um modo geral, que o Senhor capacite, dê direção, para que cada um deles possa direcionar a nossa nação naquilo que é o melhor para o nosso povo, Pai. Deus, assim nós oramos nessa manhã, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é o mesmo Deus, o Deus de ontem, é o Deus de hoje e continuará sendo o mesmo Deus amanhã. O Deus poderoso, soberano, que opera e faz milagres. Assim nós te adoramos nesse dia. Oramos também para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, Deus nos direcione em cada palavra que vai ser dita acerca do assunto que vamos estar tratando aqui nessa manhã. Deus, acerca de que o Senhor possa, pelo teu Espírito Santo, trazer revelação, clareza, ampliar o entendimento de tudo que vamos estar compartilhando aqui nessa manhã, Pai. Assim, visita cada pessoa que está nos acompanhando. Deus, abençoa cada família que tem dedicado esse tempo a estar buscando conhecer mais do Senhor. Deus, visita cada família, aquelas pessoas que estão em desespero, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Deus, nesse momento sem esperança, sem algum objetivo de vida, no desespero, visita, Pai, pessoas que têm perdido o emprego, pessoas que estão passando por dificuldades de saúde. O Senhor é a resposta, Pai, para essas vidas. Visita cada um nessa manhã. Deus incomoda, faz uma visitação especial, como cada um deles nunca sentiu o Senhor. Senhor, nós declaramos assim, esse momento do Senhor nos direcione para a glória do teu nome. Amém? Amém, irmãos, é uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando acerca da palavra de Deus, nessa reunião de domingo, hoje dia 5/4, e basicamente faltando 2 meses para chegar ao meado do ano. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, os tempos seriam abreviados. E isso é tremendo, que a gente tem visto que ontem, praticamente, me lembro como se fosse ontem,
estávamos orando, apresentando esse novo ano ao Senhor. E daqui a pouco, hoje já é mês 4, daqui a pouco chegamos à metade de um ano. Então a gente tem visto que todas as coisas referentes à tua palavra estão se cumprindo. Eu, nesses 23 anos de evangelho, tenho observado, todo ano a gente cumpre o plano de leitura bíblica anual. E em algumas das vezes que eu li a Bíblia toda, por completo, eu tenho visto que nenhuma das promessas do Senhor, nenhuma das suas profecias, nada que está na Bíblia que foi dito que ia ser feito, deixou de ser feito. E eu creio que a tua palavra ela é a verdade e tudo vai se cumprir. Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje um texto em João, para a gente poder começar a falar sobre o tema que é o operar do Espírito Santo por meio da igreja. E o próprio tema já dá duas sugestões para a gente, que é o operar do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa? É uma força ativa, uma energia, como muitos creem ou falam que é? A igreja, quem é a igreja? É aquela casinha que nós estamos acostumados a ver, aquela estrutura física, onde as pessoas se reúnem durante o domingo ou durante alguns outros dias da semana. Então a gente vai esclarecer essas questões aqui. Mas para quem está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. O nosso canal no YouTube é o Igreja Andante. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, né, no nosso canal. Deixa o seu like, ativa as notificações para que você possa estar recebendo todas as vezes que nós formos fazer alguma ministração, trazer alguma palavra, algum estudo, você possa estar conectado com a gente, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o operar do Espírito Santo por meio da igreja. Se você tem o hábito de anotar, tá com seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, eu aconselho que você pegue, a gente vai ler alguns textos aqui nessa manhã. E eu queria começar lendo com vocês o Evangelho de Mateus no capítulo 28, o livro de Mateus. Então abra aí comigo o livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. O que é que ele nos diz? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é que a gente vê aí logo de início? Esse capítulo 28 de Mateus, ele deixa bem claro que o Espírito Santo ele não é apenas uma força ativa, uma energia, como muitos costumam dizer que é. O Espírito Santo ele é uma das 3 pessoas da Trindade. O Deus Pai, com a sua ação de criação, o Deus Filho, com a ação de redenção, né, através do seu sacrifício na cruz por nós, e o Espírito Santo, com a sua ação de convencimento e de consolo para os santos. Então, o que fica claro também é que esse texto fala, portanto, vão e façam discípulos. Ele está dando uma ordem, é uma ordenança. E nessa ordenança ele orienta que, além de fazer discípulos, esses discípulos devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao longo desse nosso bate-papo aqui, dessa ministração, dessa pregação, desse estudo, vocês vão começar a perceber que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa que está muito ativa assim, mas em nossas vidas, certo? Vamos ver também aqui algumas características dessa pessoa, algumas formas de atuação dele no meio do seu povo. Claro que uma delas é, como o próprio texto já fala para a gente, que é o mover, né, o operar do Espírito Santo por meio da igreja. Então, e a igreja?
a igreja, o Espírito Santo vai mover através das estruturas físicas, através daquelas 4 paredes que a gente aprendeu que aquilo era igreja? Não. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ela move entre pessoas. E a gente vai ver que a igreja, existe um termo chamado eclesia, e esse termo, ele diz respeito aos que são chamados para fora. Então, a eclesia é chamado para fora. Então, quem pode ser chamado para algo a não ser pessoas? Eu e você. Nós nos chamamos, e no próprio texto de Mateus existe uma convocação. Ali está se referindo a pessoas. Então, a igreja é esse conjunto de pessoas com o mesmo objetivo de adorar, reconhecendo o Senhor em sua santidade, em seu senhorio. Eu queria ler com você também o livro de João, no capítulo 14. Nós vamos ver aí os versículos 16, 17 e o 26. E vamos ver aqui algumas características também do Espírito Santo. E ele fala assim no versículo 16: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Então aí a gente vê nessa oração de Jesus que ele está pedindo que envie outro conselheiro. Então, o Espírito Santo também ele é um conselheiro, ele é o nosso conselheiro. Versículo 17. O Espírito da verdade. Olha aí que tremendo. Dia 1º foi comemorado o Dia Internacional da Mentira. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira e o mundo jaz o maligno. Observe também que tudo que a gente vai dizer aqui, ele não está amparado apenas em um trecho isolado da Bíblia. A Bíblia, ela não pode ser lida apenas de forma isolada. Ela tem um contexto. Então a gente não pode apenas pegar o texto daquele contexto sem explicar todo o contexto daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo proposto para o entendimento. Então, muito cuidado com o que aparece diante de você apenas como texto. Tá certo? Então, 17. O Espírito da verdade. Não pode haver mentira. Então, o crente, o cristão, pode mentir, pode fazer brincadeirinha de mentira? Não. Porque se nós somos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. E ele é o Espírito da verdade. E nele não pode haver mentira alguma. Por isso que nós precisamos ir de contra a tudo que o mundo diz que é o padrão natural do mundo. Então, muita atenção com o que o mundo está ali instigando a seguir como algo natural. Tá certo? Então, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E indo lá direto para o versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Amados, tudo que foi orientado para a gente, tudo, qual é o nosso amparo? São os ensinamentos de Cristo para nossas vidas. E como é que a gente vai lembrar? Porque se nós caminhássemos somente pela nossa força humana, pelo nosso intelecto, por aquilo que somos, enquanto profissionais, enquanto pessoas, ainda que fôssemos pessoas de bem na sociedade, sem beber, sem fumar, sem prostituir, sem fazer qualquer coisa que o mundo julgue fora do padrão de uma boa conduta, não teria força suficiente para impedir que algum dia a gente chegasse a cometer alguma barbárie, algo que não agradasse o coração de Deus. Por isso que nós necessitamos dessa pessoa, desse conselheiro. Ele nos ensinará, ele nos fará lembrar de todos os ensinamentos
que Cristo fez para a gente. Então, Cristo, ele é o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, verso 16, ele é o Espírito da verdade, ele é a verdade, versículo 17. E ele nos fará lembrar de tudo que nos foi ensinado, versículo 26. Eu queria ler com vocês outro capítulo de João, que fala mais uma característica também, ratifica, né, essa posição, essa característica do Espírito Santo em nós. João capítulo 16, versículos 8 ao 11 e depois o 13. Quem está com a Bíblia, vamos lá, João capítulo 16, versículos 8 ao 11 e depois a gente lê o 13, que diz o seguinte: quando ele vier, convencerá ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, olha aí novamente, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Olha só, esse trecho aqui é muito interessante porque dá margem para a gente poder comentar algo que é o seguinte: quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, eu tenho visto que muitos irmãos têm sofrido por conta de achar que pela sua própria força, pelo seu próprio esforço natural, ou por saber se expressar bem, ou por saber, ou por ter um intelecto privilegiado, ou ter uma profissão com algo além, né, com uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, isso não quer dizer nada. Se você sabe falar bem, se você tem uma boa postura, se não for pela direção e graça de Deus, pela direção do Espírito Santo, amigos, a gente vai lançar palavras ao vento. Mas quando essa palavra ela é dirigida pelo Espírito Santo, quando ela é conduzida pelo Espírito Santo, aí sim, aí a palavra ela é lançada e o Espírito Santo ele promove a mudança de pensamento naquela pessoa. É o Espírito Santo que vai, através do seu poder de convencimento para o homem, gerar o arrependimento, fazer com que ele reconheça o seu atual estado e ele possa entender que ele precisa fazer o caminho de retorno para o eterno. É o Espírito Santo que, através da palavra direcionada por ele mesmo, que vai cair no coração, na mente daquela pessoa, e aquela pessoa vai enxergar que está indo por um caminho totalmente diferente do caminho do eterno. Então, é através do Espírito Santo. Lembra que uns aram a terra, outros lançam a semente, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Às vezes a gente tem alguém em nossa família que está passando por uma dificuldade grande, a gente até pensa em querer desistir, mas não desista. Mas também não bata de frente com aquela pessoa, porque se a gente ficar no embate, vão ser apenas discussões vãs. Às vezes aquela pessoa tem sofismas na sua vida, sofismas são entendimentos que ela adquiriu ao longo do tempo, que ela tem como verdade absoluta. E para desfazer os sofismas, só através da graça, só através do Espírito Santo de Deus, para que isso seja desfeito. Mas eu digo a você, persevere, não desista de lutar por aquela pessoa. Apresente ela diante de Deus, diante do altar do Senhor, para que o poder restaurador do Espírito Santo vá de encontro àquela pessoa e possa fazer a obra
de convencimento, de mudança, de arrependimento, até que ela possa se chegar diante do Senhor em reconhecimento e fazer o caminho de retorno. E assim poder viver uma vida de santidade, de transformação. E eu creio que vai acontecer, essa pessoa vai ser alcançada. Às vezes nós mesmos temos pessoas assim em nossas próprias parentela, mas não vamos desistir delas. Vamos orar, vamos continuar orando, que o Espírito Santo vai de encontro a ela. Amém? Eu quero ler com vocês também. Então, outra característica nesse texto de João, no capítulo 16, é que ele nos convencerá. Quem tem um papel de convencer o homem é o Espírito Santo, não é a nossa palavra. Amém? Eu quero ler também outro texto, você que está anotando, tome nota aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. O que é que acontece? Versículo 21 de 1 Coríntios. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Olha que tremendo. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É uma luta diária e não é pela nossa força. O maior interessado na minha vida e na sua é o próprio Senhor. Olha o que é que ele está dizendo. Ele nos ungiu. Olha aí no final do versículo. Ele nos ungiu. O que significa isso? Ele nos ungiu. Ele mesmo, o próprio Deus, ele nos encheu do teu espírito. Unção também a gente pode entender como separação. Ele nos separou para ser seu, para sermos dele. O próprio Deus, queridos, tem um interesse na minha vida e na sua. Versículo 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha que maravilhoso. Nos selou. O que é um selo? É uma identidade. Antigamente os reis, as pessoas, eles tinham aqueles anéis que vinham com o emblema daquela família ou daquele reino, e o que era forjado naquele anel ou naquele carimbo, quando ele jogava a cera lá na correspondência, ele marcava, todo mundo sabia que aquele selo, aquela carta, aquele documento pertencia àquela pessoa, àquele reinado, àquela pessoa específica. E Deus fez isso com a gente, ele nos selou através do seu Espírito Santo como propriedade dele. Então, meus amigos, ele é o maior interessado na minha vida e na sua. Talvez o diabo tenha colocado até no seu coração, na sua mente, dizendo que você não é importante, que você errou tanto, que você fez tanta coisa ao longo de sua vida, mas isso é mentira das trevas. A palavra fala que Satanás, ele é o pai da mentira. Olha o que nós falamos no início. Ele é o enganador. Além de ser mentiroso, ele é enganador. Então ele vai tentar fazer de tudo para que eu e você, a gente se afaste dos caminhos do eterno. Mas perceba que o próprio Deus, ele investe, ele deseja que eu e você estejamos firmes nele. Então, clame ao Senhor, não sei quais são suas lutas, suas dificuldades, mas há esperança. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confesse ao Senhor, fale com o seu pastor, se derrame na presença. Uma coisa é certa, a gente precisa dar o primeiro passo em direção ao conserto. Quando a gente dá o primeiro passo em caminho ao conserto, aí, meu irmão, Deus move céus e terra em nosso favor. E ele nos enche de graça. E aí sim a gente consegue, por intermédio da ajuda do Espírito Santo, a gente consegue desenvolver uma vida de retidão. Amém? Eu quero ler com vocês agora um texto muito interessante, que é o capítulo 1 de Atos. Você pode abrir comigo aí? Eu quero ler do versículo 2 ao versículo 8. Eu quero desmistificar aqui mais uma situação aqui em relação ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá, versículo 2. Atos, capítulo 1, versículo 2 até o 8.
versículo 2 começa assim: até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Olha aí, Cristo ele estava dando orientações por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. O próprio Cristo, o próprio Messias era orientado, era instruído pelo Espírito Santo. Então ele instruiu os apóstolos que havia escolhido. Então ele deu instruções a esses homens que tinha separado. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Eu queria fazer um parêntese aqui rapidinho nesse verso 3. E Jesus passou mais 40 dias falando para eles acerca do reino de Deus. Gente, às vezes tem pessoas que complicam a estrutura do reino de Deus. Então pensa que o evangelho é uma coisa complicada, mas não é. O que é que a gente deve falar? O reino de Deus, existe um reinado, existe um governo e existe um rei. Todo reino não tem que ter um senhor que governe, e esse reino não pode ter duas cadeiras para que uma pessoa sente. Então, o reino de Deus é o que a gente tem que anunciar para as pessoas, para que elas entendam que a gente precisa sair do trono, da direção das nossas vidas e deixar o Senhor sentar no trono. E Ele que tem que governar, Ele que tem que regir as nossas vidas, Ele que tem que nos direcionar. E como é que isso é possível? Através do entendimento de que o Espírito Santo vai nos ajudar nisso, reconhecendo o Senhor e a sua obra, através da sua obra redentora. Verso 4. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Olha aí, o Espírito Santo é a promessa de Deus para nossas vidas. O próprio Senhor já tinha dito para os apóstolos: olha, espera, Deus vai mandar outro Consolador. E aí agora ele falou: espera, até que Deus ele envie a promessa que meu Pai, na qual ele tinha dito para eles. Então é promessa de Deus, o Espírito Santo é promessa de Deus para nossas vidas. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Gente, outra coisa aqui, era nesse verso 8 aqui que eu queria esclarecer algo, que a gente vê aí muita gente interpretando esse versículo de muitas formas, e alguns falam que a gente tem que buscar o poder de Deus, tem que buscar poder de Deus, e pensam que poder de Deus é rodopiar, é fazer coisas. Gente, o poder de Deus, que está aqui no versículo 8, é o Espírito Santo em nós. Para quê? O Espírito Santo em nós, essa ação poderosa de Deus através de nossas vidas, para sermos testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunhas das obras, dos atos de Cristo, de tudo que Ele nos ensinou. Então, o que é o poder de Deus? É o Espírito Santo em nós, nos direcionando a dar testemunho dos ensinamentos de Cristo a toda essa humanidade. O mundo precisa ouvir de Cristo. E o que é que a gente vai falar? De tudo que ele ensinou acerca do reino de Deus, do governo de Deus. Deus tem um governo para a humanidade, a humanidade se distanciou, mas é preciso restabelecer o governo de Deus. E como é que restabelece? Através dos exemplos que Cristo deu para nossas vidas. Então, o Espírito Santo ele é poder de Deus. Eu queria ir rapidamente também para o capítulo 4 de Atos. Gente,
a gente vai ver proclamação, cura, ousadia, obediência, testemunho, no capítulo 4, dos versículos 8 ao 23. Atos 4, do 8 ao 23. Quem puder tomar nota e me acompanhar aqui na leitura, que diz assim: Então Pedro, olha aí, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. A gente ouve, comumente aí no mundo dizendo que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Porque a palavra de Deus também diz que o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, artigo definido no singular. A vida, artigo definido no singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido no singular. Então, não há outros caminhos, outras verdades. E não há outras vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meus amigos, o que é que acontece? Não há salvação em nenhum outro. Verso 12. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. Como é que não fica? Ainda mais reconhecendo que eles haviam estado com Jesus e que eram homens que não tinham instrução. É até o final do verso 13. E como podiam ver ali com eles os homens que foram e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Então, observe aí. Houve proclamação, por conta da proclamação houve cura. Eles usaram de ousadia diante daquele povo ali no sinédrio, estavam sendo interrogados. Eles poderiam ter recuado, mas em obediência a tudo que eles ouviram, viram, aos ensinamentos de Cristo, eles não podiam renunciar, eles não podiam deixar de falar. Então, a obediência gerou mais testemunho. E eles, no final, chegaram e falaram tudo aquilo que tinha passado com eles lá no sinédrio. Eu queria também ver outro texto, lá em Atos, vamos agora lá em Atos 13, do 1 ao 16, que a gente também vai ver adoração, envio, libertação e proclamação. Atos 13, do 1 ao 16. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, olha aí, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar,
impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Paulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pelas mãos. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente. Olha a necessidade da gente se impor e se permitir ser guiado pelo Espírito. Com essa atitude, o procônsul viu o que aconteceu, creu profundamente, ficou, impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com as mãos e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Olha aí o que foi que aconteceu. Gente, depois dessa postura, depois da posição de Paulo, diante daquela... de ter reconhecido que existia uma ação maligna na vida daquele homem, tentando impedir que o procônsul tivesse uma experiência com a palavra do Senhor, olhe como as portas se abriram e eles começaram a ter oportunidades também, e as portas foram se abrindo. É necessário que a gente se imponha, que a gente busque viver aquilo que Deus tem pra gente, porque a gente não pode se omitir daquilo que Deus tem pra gente. Então nós precisamos nos impor enquanto discípulos e nos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, e aí ele começou a falar para os israelitas e gentios que temem a Deus, e começaram a explanar e a discorrer das suas experiências acerca do reino. Então, houve adoração, que tudo começou quando eles estavam reunidos em adoração, em jejum, em oração. E aí houve um envio, daí houve a libertação e houve proclamação. As portas se abriram. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus ele se manifeste em nós, quando a gente dá espaço para que a graça de Deus ela nos direcione, as coisas acontecem. Porque não vai ser a minha capacidade física, não é o meu intelecto. Vocês viram o quanto que foi repercutido a ação de Pedro, que era um homem sem estudo, sem conhecimento, mas perceberam através da palavra de Pedro naquele momento que era algo muito grandioso que estava acontecendo com ele. E como isso é possível? Isso é possível quando a gente dá espaço, quando a gente permite que a graça de Deus ela flua na nossa vida. E eu quero deixar um texto, porque o que é que acontece? Eu queria que vocês anotassem também Romanos 8, para você meditar depois em casa com calma, porque nosso tempo está bem corrido. Romanos 8 fala também de mais experiências
da igreja permitindo, né, o mover de Deus através de suas vidas, e a gente vê o poder do Espírito Santo atuando por meio da igreja. Aquelas vidas, aquelas pessoas que se permitiram dar lugar, né, e fizeram coisas maravilhosas, e é uma promessa de Deus. O próprio Jesus falou que obras maiores nós faríamos nele do que ele, mas precisamos estar nele. Eu queria ler com vocês Gálatas 5, 22 e 23. E com esse texto eu gostaria de encerrar deixando uma reflexão, porque se nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, a palavra diz que nós damos frutos. Existem frutos que são evidenciados na vida das pessoas que têm uma vida cheia do Espírito Santo. E o versículo 22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, 23, e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, como tem sido a minha postura diante do mundo? O mundo diz que o curso natural do mundo é que a pessoa é legal adulterar, é legal você danificar o seu corpo com drogas, seja ela lícita ou ilícita. Você tem uma vida de mentiras, de engano. Isso é o curso natural do mundo. Mas Deus, ele tem uma proposta muito diferente para mim e para você. Deus, ele não habita no engano. Ele não habita na mentira. Então, Deus, ele tem algo maravilhoso para mim e para você, que vai muito mais além do que o curso natural do mundo. É possível, muitos dizem que crente é cafona, é careta, mas quem disse que o cristão ele não pode se divertir, ele não pode contar uma piada, ele não pode ir à praia? Quem disse que o crente não pode surfar? Quem disse que o crente não pode pescar? Quem disse que o crente... Gente, a palavra fala que, claro, muitas coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Mas aquilo que é o normal de uma vida comum, por que não? Ir a um shopping, ir a um cinema, ir a uma praia, ir a um concerto? Por que não? Então, nós precisamos ter discernimento. E como é que isso vem? Através do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, vocês lembram que ele é o nosso conselheiro. A gente viu lá em João, ele é o nosso conselheiro. Ele vai nos fazer lembrar de tudo que foi ensinado para a gente. E na hora em que a gente estiver posto diante de uma situação de risco, o Espírito Santo ele vai nos orientar, ele vai nos lembrar daquilo. E nós vamos receber o escape de Deus, mas necessitamos estar ligados, antenados com o Senhor para que isso aconteça. Então, quais têm sido os meus frutos? Eu tenho sido um bom esposo, um bom pai. A gente está vendo aí agora nessa situação de isolamento social por conta da quarentena, do risco da pandemia do Covid-19. Quantas famílias estão sendo marcadas porque casais estão sofrendo, porque estavam em crise, saíam pela manhã, só retornavam tarde da noite e assim levavam suas vidas. Pais que estão colocando a mão na cabeça pedindo que as escolas voltem logo porque preferem a socialização secundária. Família nunca foi modismo e nunca saiu de moda. Eu quero dizer para você que o propósito de Deus é família. É ter uma família grande, constituída por muitos filhos, mas filhos que sejam semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a humanidade. E como é que isso vai ser? Como é que a gente vai conseguir chegar nesse objetivo?
eu e você, permitindo que o Espírito Santo atue em nós, permitindo que a gente abra nossas bocas, e não só abrindo nossa boca, mas um exemplo também de vida, sendo um exemplo de marido, de homem. Homens, precisamos ter a nossa hombridade. Mulheres que pensam que com essa questão desse movimento que as mulheres, movimento feminista, né, que as mulheres querem tomar o controle de tudo porque pensam que não podem ser submissas e entendem submissão aos maridos como algo de agressão, de opressão, e não é isso que a palavra nos ensina. A submissão significa estar debaixo de uma missão. A palavra fala que a autoridade divina ela é patriarcal, então o homem é o chefe da casa, mas a mulher está ao lado dele para poder auxiliá-lo. Lembra, vamos voltar lá para o início, Adão e Eva, Deus, ele fez o quê? Uma auxiliadora idônea. A família é composta por um casal, é o núcleo da família. É composto por pai e mãe, e daí geram-se os filhos e as famílias são compostas. Gente, maridos, honrem suas esposas, mulheres, sejam submissas, estejam colados com seu marido na missão que Deus tem para essa família. Seja uma família pastoral, uma família missionária. Seja exemplo, seja luz, coordene bem a sua casa, pastoreie bem, homem, sua casa, sua mulher e seus filhos. Mulher orientando a casa, os filhos, filhos honrando pai e mãe. Gente, essa é a estrutura de família. Não é questão de socialização secundária que vai resolver. Nós precisamos voltar ao princípio. Olha como serve esse momento de reflexão para o nosso estado atual. E através da graça de Deus isso vai ser possível. Apenas com a direção de Deus que a gente vai poder voltar a ter esse entendimento. Talvez seja difícil para você, mas não é impossível. Busque ajuda. Entre em contato com a gente, tem aí o link, manda uma mensagem, uma palavra. Nós vamos orar por vocês. Amigos, nós estamos passando por momentos em que a gente tem visto que a cada dia o final dos tempos está mais próximo. E vai acontecer. E quando isso acontecer, onde é que você vai estar? Você tem convicção da sua salvação hoje? Então busque em Deus, se arrependa, eu não sei como é que está o seu estado hoje, mas volte, faça o caminho de retorno. Tem uma expressão no hebraico que é techuvá, que é fazer o caminho de volta. Talvez você tenha algum momento de sua fé, talvez até crentes que se esfriaram na fé. Faça a techuvá, faça o caminho de retorno ao eterno. Permita que você tenha esse encontro e renove a sua fé em Deus. Porque somente com Ele você vai conseguir. Eu queria encerrar nesse momento orando por você. Orando para que Deus possa derramar graça sobre sua vida. E não desista. Reconheça o Senhor Jesus como seu Salvador. Ore nesse momento, dobre seu joelho, feche seus olhos. Não sei onde é que você está. Não sei a dificuldade que você está passando nesse momento. Mas eu quero dizer para você que há esperança. Deus não desistiu de você. Deus é o maior interessado na sua vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento precioso. Nós louvamos o teu nome por esse tempo de graça, tempo de revelação, tempo de reconhecermos como estamos. Eu creio que houve a manifestação do teu Espírito Santo nesse dia. Eu creio que o teu Espírito Santo marcou muitas vidas aqui nesse dia. Visitou muitos corações, falou com muitas vidas nessa manhã. E eu quero dizer que nesse momento o Senhor renove a sua fé, renove a sua esperança. Que você nesse momento receba a graça, a fortaleza de Deus para poder vencer as suas dificuldades, para poder vencer as suas barreiras. Eu quero dizer para você nesse momento que Deus, Ele te ama e que Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Não desista, clame ao Senhor, abra o seu coração,
se derrame na presença dele. É tão simples, basta você abrir sua boca e falar com ele, peça a ele: pai, eu estou fraco, eu preciso de ajuda. Confesse para o seu pai, ele é o seu pai, ele cuida de você. Fale com ele: pai, eu preciso de ajuda, eu tenho sido fraco nessa área ou naquela área. E ele vai fazer você se levantar. E ele tem pressa em te usar, ele quer fazer maravilhas através de sua vida. Talvez seus parentes, dentro da sua própria casa, Deus queira te levantar como um pilar para você gerar e marcar essa geração. Você não foi escolhido apenas para poder servir de figurante. Seja a realidade de Deus para esse tempo. E Deus quer te usar de uma forma poderosa. Assim, Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Em nome do teu Filho amado. Amém. Eu quero convidar você mais uma vez, você que nos acompanhou nessa transmissão aqui hoje, eu quero dizer para você que você siga o nosso canal. O nosso canal é o Igreja Andante. Nós estamos reunidos ali no bairro da Itinga, em Lauro de Freitas, né? E será um prazer ter você conosco, ok? Então, segue lá a nossa página, Igreja Andante, se cadastra no canal, deixa o seu like, ativa lá as notificações, lá o sininho, né? E Deus abençoe você e até a próxima, uma semana de graça. Só um recadinho, terça-feira teremos nossa Igreja nas Casas online a partir das 19h30. E na quarta-feira também 19h30. Você é o nosso convidado, participe com a gente. Um grande abraço e Deus abençoe. Fica na paz.